Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais uma gravação de subsídio para a Escola Bíblica Dominical, a aula 5, com o tema A Pregação Cristã na Mordomia. Estamos aqui, como sempre, o irmão Elias. Eu e o irmão Elias temos gravado bastante aula, sempre um prazer estar gravando com ele. E hoje o tema da nossa aula girará em torno da pregação, algo que é fundamental dentro da igreja. O texto-chave é que pregues a palavra, está a tempo e fora de tempo. Redáguas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. E para refletir, a relevância da pregação é possibilitar o retorno aos princípios bíblicos e fazer um alerta às igrejas sobre a transformação da vida. A leitura bíblica em classe está lá em 2 Timóteo 4, do 1 ao 5. Então hoje nós vamos falar sobre pregação cristã. Eu estava pesquisando sobre alguns teólogos da história, o que eles entendiam sobre pregação. E aqui eu trouxe sobre Calvino. O que Calvino pensava sobre a pregação cristã? Vox Dei era a expressão que ele gostava de usar, que significa voz de Deus. Então, para João Calvino, é um pregador que eu gosto muito de ler, ele acreditava que a pregação era a voz de Deus ressoando entre os homens, um canal através do qual ele se revela e age na vida das pessoas. Para Calvino, a pregação era fundamental para a edificação da igreja. E segundo ele, o objetivo principal era a edificação, tanto em termos de conhecimento quanto em termos doutrinário, e que levava isso à prática do cristão dentro da Bíblia. D.A. Carson, ele vai entender a pregação como a proclamação com autoridade do Evangelho de Jesus Cristo, com o objetivo de apresentar a verdade bíblica de forma que leve à adoração, à fé e à transformação. Então a pregação para D.A. Carson, ela tem esse objetivo, levar a adoração, a fé e a transformação do corpo de Cristo. Ele ainda diz mais que a transmissão da verdade. E agora Tomás de Aquino também, ele vai falar que a pregação é a comunicação da verdade divina, que é revelada por Deus e é acessível através da fé e da razão. Porque Tomás de Aquino, ele faz esse conciliamento de fé e razão, e é claro que ele ia dar essa definição. Claro. E você, irmão Elias, poderia dar alguma introdução sobre a pregação, o ponto fundamental que ela é, o para que ela serve? Eu acho que esse para refletir aqui, o irmão, ele foi bem feliz, ao colocar esse para refletir. E eu gostei do finalzinho dele aqui, que ele diz que é fazer um alerta às igrejas sobre a transformação de vida. É isso que a pregação precisa fazer, lembrando que lá na aula 1, aula de número 1, nós tivemos lá Efésios 4, e no versículo 11, por exemplo, a palavra vai dizer para que Deus deu ministros para as igrejas, E ali tem uma listinha mais enxuta, que é o do ministério. Depois, Paulo vai ampliar um pouco mais isso em 1 Coríntios, que ele vai colocar de serviço e tal, que é o tema da próxima aula. Mas a função dos ministros de Deus dentro da igreja, e aí vai todos nós, ele fala que é com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho de serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Então, voltando aqui para a questão da pregação, uma pregação que ela não visa aperfeiçoar os santos, ou seja, a igreja, uma vez que nós já entendemos bem essa questão de santos, a igreja, e ela não visa, igual o irmão colocou aqui no para refletir, transformação de vida, ela não vai gerar uma transformação de vida, alguma coisa está errada, irmão? Então, bem pontuado aí, o Calvino gosta desse termo, Vox Dei aí, a voz de Deus, porque o pregador é isso que é, Quando nós falamos a palavra de Deus, não só o pregador, e aí nós vamos tratar desse assunto de pregador também, quando nós ensinamos ou quando se prega, sempre a pessoa, antigamente a palavra de Deus vai dizer que lá nos profetas antigamente, tendo Deus falado, Paulo tratando desse assunto, e ele fala como que Deus fala de hoje em dia, ele fala através do seu filho Jesus e da palavra,
Então, quando o pregador sobe ao púlpito, ou quando um professor se dirige à congregação para ensinar, nós precisamos entender que ali nós estamos fazendo um papel que ele tem N vertentes, profetas, apóstolos, escribas, mestres, né? Outras traduções vão colocar até como doutores, né? Mestres, e baseado no versículo de Efésios 4:11, todos nós temos a mesma missão, que é ser a voz de Deus no meio da igreja, do povo de Deus. E nós precisamos seguir o padrão que a Bíblia estabeleceu para exortar, pregar, né? E entender que tipo de pregação, como que era feita a pregação na Bíblia. Eu sou um crítico dessa questão, irmão Alessandro, que eu costumo dizer que nós perdemos a pregação bíblica, porque ela tinha um padrão. Por incrível que pareça, mas Pedro não era estudado, vamos colocar aí, né, os apóstolos de Cristo, mas o Espírito Santo os capacitou de tal forma que nós vamos ver um Pedro que amadureceu lá nas cartas Petrina, né? Você vê na carta Petrina, você vai ver o Pedro de lá, né? E mesmo assim, você vê o que o Espírito Santo fizeram com eles, a capacitação que deram para eles. Como que esses homens pregavam? Como que Jesus pregava? Eu gosto de usar esse exemplo porque é muito utilizado, né? As pessoas falam, tem que pregar como Jesus pregava. Aí eu pergunto, tá, legal. E como que Jesus pregava? Boa pergunta. Tá entendendo, irmão Alessandro? Uhum. Como que Jesus pregava? Porque falar prega... irmão, nós precisamos pregar como Jesus pregava. Aí a gente tem que perguntar para essa pessoa, tá, meu irmão, ok, é isso mesmo, né? Não é à toa que nós somos chamados de cristão, um pequeno Cristo, né? Um imitador de Cristo, colocar melhor, né? Na nossa posição. Então nós devemos pregar como Jesus pregava, eu preciso entender como que Jesus pregava. O que ele pregava, sobre o que ele pregava, como ele pregava e por que ele pregava. Ou seja, só que eu tenho 4 perguntinhas básicas para pregação. Então, eu concordo aí com a definição do irmão aqui, que é sobre a transformação de vida. E isso só é possível, parafraseando Calvino aí, que o irmão trouxe muito bem, quando a gente reflete a voz de Deus no meio do povo. E eu creio que esse é um dos caminhos da pregação, irmão Alessandro. Isso é perfeito, porque quando foge desse objetivo, nós não temos o corpo de Cristo de uma forma sadia e saudável com a palavra de Deus. Exatamente. E é o que nós vamos trabalhar. E quando nós falamos de pregação, na Bíblia existem vários termos que nos ajudam a pensar. Uhum. Tem o termo que é evangelizar, né? Que é anunciar as boas novas. Eu sempre falo, evangelizar não é falar Jesus te amo. Isso não é evangelizar. Evangelizar é você falar arrependa-se e creia. Isso sim é evangelizar. Tem o termo que é querizo, que significa ser um arauto, um proclamador da palavra de Deus, que nós encontramos lá em Marcos 1,45, Lucas 4,18. Uhum. Tem mais um termo aqui que é proqueriço, né? Que literalmente significa proclamar como arauto. Tem o termo parexomai, que significa ser ousado, falar com ousadia. E está lá em Atos 9,27, né? Que é traduzido falar ousadamente. Uhum. Tem o verbo também catagelo, que é proclamar, que em Atos 4:2 está traduzido como anunciar, em algumas traduções. O verbo laléu, que é falar, né? Que é traduzido como anunciar, está lá em Marcos 2:2, Atos 8:5. Uhum. É só os irmãos, nós somos pentecostais, nós usamos bastante termo, né? Glossolalém, né? Sim. Que dá o sentido de falar outras línguas. Só que quando nós olhamos esse termo laléu, lá em Atos 11:19, nós vamos ver que esse termo aqui não é um sentido de uma pregação formal, mas ali era o testemunho pelos crentes que foram dispersos de Jerusalém. Lá em Romanos 15:19 nós vamos ver o termo que é prero, que significa cumprir, e é traduzido por tenho pregado. E querigma, que é a mensagem da salvação, né? O arrependimento e fé, né? Que é a proclamação do arauto. Nós encontramos lá em Mateus 12:41, e em 1 Coríntios 1:18 nós vamos encontrar o termo logos, né? Logos, nós encontramos lá em João usa bastante esse termo, mas ali dá o sentido de a palavra da cruz, ou seja, não é o sentido de pregar necessariamente, mas é a substância do testemunho de tudo que Deus fez em relação ao assunto. Então ali está mostrando Cristo crucificado, é o que o irmão falou como objetivo da pregação, né? A pregação ela tem um objetivo. Se não há transformação no corpo de Cristo, então o pregador ele precisa se reavaliar.
E hoje nós vivemos num tempo onde que a igreja ela se encontra muito enferma na área de pregação. Tem pessoas pregando à torta e à direita, sem fundamento, sem base bíblica. Hoje em dia existe muito aquela pregação coach, hoje em dia existe muita pregação motivacional no meio do corpo de Cristo. Isso é um veneno. É um veneno. Então, por isso que muitas vezes nós vemos mais um inchamento do que um crescimento sadio, porque não existe uma pregação fundamentada biblicamente. E como o irmão falou, como Jesus pregava, né? Tem que pregar como Jesus. Jesus pregava expositivamente. Nós olhamos aqui em Lucas, capítulo 24, o versículo... Cadê só o versículo aqui? Versículo 27 fala: "E começando por Moisés e todos os profetas, explicou o que constava a respeito dele em toda a Escritura." Então Jesus pregava de uma forma expositiva. Perceba que ele vem trazendo a narrativa do Antigo Testamento, explicando que ali apontava para ele. Lucas capítulo 4 ele vai falar que o profeta Isaías se cumpriu hoje em mim. Então você vê que Jesus ele usa o Antigo Testamento para mostrar que essas profecias se cumpriam nele. Você vê Pedro trazendo toda a história da redenção, você vê Estevão fazendo isso. No Antigo Testamento eles tinham como, vamos dizer assim, a confissão de fé deles, né? O que Deus fez, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que nos libertou do Egito, os Deus que nos trouxe para a terra prometida. Ou seja, era a confissão, era aquilo que eles pregavam, era aquilo que eles anunciavam. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, eles pregavam de uma forma expositivamente e com fundamento na palavra de Deus. Perfeito. E sistematizado. Não era uma costura como uma coxa de retalhos, vamos dizer assim, né? Pega pedaços aqui, pedaços ali, como a gente até comentou hoje mais cedo, né? Dessa questão da pessoa que é comum, muito comum, infelizmente, o pregador ele lê o texto e ele faz toda a pregação dele e às vezes ele volta para o texto ao final. Não sei qual é o sentido, por que volta ao final, mas a grande maioria nem volta para o final do texto. Ou no final ele volta ali e faz uma costura a mais, um puxadinho naquela pregação. Aí você fala, calma aí, mas você começou lendo uma passagem. E isso já chama atenção, né? Dependendo da passagem, já cria essa expectativa na gente. Opa, vai vir alguma coisa aí daí, né? E aí a pessoa começa, fala. E no finalzinho ele volta lá. Quando volta, ele dá uma pincelada ali naquela passagem, você fala, cadê a pregação que eu estava esperando? Criou uma expectativa, deu outras coisas, não tem consistência, não tem ligação, muitas vezes não tem ligação uma coisa com outra. Você fala, mas isso aqui não tem nada a ver com a leitura que foi feita, né? Não tem nada a ver com esse texto que ele leu. E a gente vê que a Bíblia, que os pregadores da palavra de Deus, ele era sistematizado, é igual o irmão falou. Pegava um assunto lá do princípio, trazia e no final chegava e falava, pronto, isso aqui é a explicação. Começo, meio e fim. Começo, meio e fim. E todas elas batem aqui no refletir do irmão. Tinham uma única finalidade, transformar a vida do ouvinte. Mas transformar a vida do ouvinte, criar nele aquilo que nós chamamos de mentalidade cristã, né? Essa era a função, era transformar a mente e o coração do ouvinte. Tá? Não era simplesmente dar uma inspiração, vamos colocar para os nossos dias, para segunda-feira eu pegar um trem e acreditar que quando eu entrar lá dentro da minha empresa vai estar tudo beleza. Né? Eu, glória a Deus, nunca tive muito problema em ambiente de trabalho, eu nem lembro se eu tive alguma vez, eu agradeço a Deus por isso, mas chegar lá na empresa e aquele chefe chato, ele não está chato, hoje ele está bem-humorado, ele não está mal-humorado. A palavra de Deus não tem preocupação com essas coisas, com o cotidiano do dia a dia, da vida embaixo do sol, vamos dizer assim, da vida ordinária. Ela tem muita preocupação com o que você vai fazer para alcançar sua salvação. A palavra de Deus é sobre salvação, que é o que nós falamos até na aula passada, né, que é sempre sobre reino. Jesus pregou sempre sobre o quê? Qual era o tema de Jesus? O reino. Ele pregou para levar pessoas para o reino dos céus. Ele não pregou para dar uma vida confortável aqui na terra, ele pregou para levar pessoas, preparar para ir para os céus. E vem os apóstolos ali, quando a gente pega as cartas do Novo Testamento, as cartas paulinas e Pedro e todos eles, fazem a mesma coisa, preparar-nos nessa vida para entrarmos no céu. Mas, infelizmente, irmão Alessandro, as pregações de hoje ela tem muita preocupação com o nosso cotidiano e pouquíssima preocupação para onde que eu e você estamos indo. E eu acho que isso é um grande problema. E hoje existe um apelo ao sentimentalismo
do povo, né? Essa mensagem de autoajuda que na verdade não ajuda em nada, muito pelo contrário, acaba piorando a situação da pessoa. Os pregadores hoje fazem de tudo, tem muitos pregadores bons, mas tem pregadores que às vezes que nós escuta e fica difícil escutar, que no final da pregação eles fazem de tudo para conseguir o máximo de pessoas ali na frente, né? Eles começam a apelar de toda forma. Mas quando nós olhamos para a Bíblia não nos recomenda de certa forma nós fazermos o apelo, porque a pregação ela já é um apelo. Exato. Tanto para o crente ele se firmar mais nos caminhos do Senhor, analisar a sua vida espiritual, quanto para aquele que não é crente entender a mensagem da salvação, entender que é um pecador e que precisa de Cristo. Entendeu? Então a mensagem ela assim já é um grande apelo. Quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que Pedro não ficou perguntando para aquele público que estava ouvindo, vem aqui na frente e tal, você vai receber isso, aquilo outro, né? Perceba que as pessoas falaram. Então a pregação, além de ter esse papel de trazer edificação para o corpo de Cristo, a pregação, quando uma pessoa que não é crente ela escuta, ela vai ficar preocupada com a situação, porque ela vai entender que é o pregador, que é um pecador. A pregação ela também tem essa finalidade, porque o versículo 37 do capítulo 2 vai falar que quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos? Então a pregação ela deve provocar essa coisa. Então às vezes nós recebemos pessoas na nossa igreja, faz todo esse tipo de culto evangelístico, convida as pessoas, mas no final as propostas são sempre, vem aqui que Deus vai melhorar a sua vida. Não, vem aqui que você é um pregador, que você precisa de Jesus. Jesus quer te levar para o céu. Exato. Esse é o apelo. Então perceba que as pessoas, elas ficaram com isso no seu coração ficou aflito, e agora o que nós vamos fazer? Nós estamos perdidos, nós crucificamos o Messias, porque ele era um público de judeus que vieram ali no dia de Pentecoste. Então a finalidade da pregação é sempre isso, levar a igreja à edificação e levar o pecador ao arrependimento e à cruz de Cristo. O pregador ele precisa ter esse objetivo. Exatamente. E o nosso próprio texto bíblico aqui, né? A leitura oficial, por exemplo, ela já dá até vamos dizer assim, Paulo até esquematiza o que precisa ter, né? Qual é os objetivos, quais são os elementos que a pregação precisa ter. E uma das coisas que eu acho interessante aqui, que Paulo, quando ele chama Timóteo, né, para isso aqui, ele usa essa palavra conjuro-te, né? E que está aqui na nossa versão, essa daqui é a Almeida Revista e Corrigida, que eu vi na nossa revista, o irmão usou a Almeida Revista e Corrigida. As outras expressões usa eu te exorto solenemente, tá? Quase todas as expressões usam essa. E o irmão, ele utilizou essa Almeida Revista e Corrigida aqui, conjuro-te. Parece que tem eu te exorto solenemente e conjuro-te. São coisas diferentes, mas na aplicação, quando a gente pega, ela tem a mesma finalidade, né? Ou seja, que ele está fazendo um apelo para que a pessoa entenda que o pregador, quando ele vai falar, se dirigir ao povo de Deus, à igreja que é de Cristo, ele precisa entender que ele está sobre uma espécie de juramento. Mas eu em nenhum momento, eu não me lembro de ter feito nenhum juramento de quando todos nós, quando nós aceitamos a Jesus, que nós entramos nos caminhos do Senhor e nós adquirimos, vamos dizer assim, somos chamados para o ministério, nós precisamos entender que as implicações que tinha de fidelidade, de postura e tudo mais, para o profeta, para os apóstolos, é a mesma que é hoje para nós. Parece que Deus cobra menos de nós hoje do que ele cobrava dos apóstolos e dos profetas. Mas a palavra de Deus deixa bem claro que não. Que o mesmo peso, a mesma cobrança que tinha sobre os apóstolos, sobre os profetas, quando nós assumimos vamos colocar aí o púlpito, nós estamos representando eles. Nós estamos representando os profetas e os apóstolos. Nós estamos no papel deles, que é de exortar o povo de Deus, levar a analisar, como o irmão colocou aí, a consciência do cristão, para que ele entenda, tenha uma mente transformada, que é o objetivo, né? A mente e o coração transformada. E ele coloca aqui conjuro-te, ou seja, todo pregador ele está sob juramento. E qual é esse juramento? De pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus. E Paulo ainda coloca aqui, né, no versículo 2, quando ele fala, pregue a palavra. Qual é o pedido? Veja só, quando a gente analisarmos o plano de fundo, né, o pano de fundo da carta dessa carta aqui, tanto da primeira quanto da segunda, que essa percebe-se que é uma continuação da segunda, Paulo deixou alguns assuntos, ele falou, olha, eu ainda preciso tratar de uns assuntos que ficou na primeira carta. E ele vai falar aqui, diante dos problemas, aí fala assim, mas na época de Paulo nós não tínhamos os problemas que nós temos hoje. É a mesma coisa, é como diz Salomão lá em Eclesiastes, né? Nada mudou debaixo do sol.
É a mesma coisa debaixo do sol todas as vidas. Só muda a pessoa, muda o tempo, as conotações, mas os problemas são sempre os mesmos, sociais, morais, éticos, espirituais. Está tudo dentro dessa categoria. Não sai dessa coisa. Então, Paulo vai falar, ele não vai dar um segredo, um novo mandamento, né? Vamos dizer assim, um novo mandamento. Ele fala, não, Timóteo, pregue a palavra. Ele fala, usa a Bíblia. Lá atrás ele já tinha tratado o que Timóteo aprendeu da sua avó Lóide e tal, e que ele ali representando a unção que estava sobre ele foi colocada, inclusive sob imposições de mão. Ele fala, você tem autoridade. E vê que coisa, você tem autoridade. E com a autoridade que Timóteo tem, ele não vai dirigir a igreja na, vamos dizer assim, na ciência dele, no conhecimento dele. Não, ele vai dirigir ao povo de Deus, corrigir, ele vai fazer através do quê? Da palavra. E ele ainda coloca como deve ser feito, que é redarguir, repreender, exortar. Algumas dos pilares, né, da educação cristã e da pregação já estão aqui, né? Você precisa redarguir, exortar e corrigir. Então temos essa função. A palavra de Deus ela precisa cumprir isso aqui no coração dos seres humanos. Ela precisa ser uma exortação, né? E ele fala com toda longanimidade, é claro. Ela precisa ser uma repreensão e ela precisa ser uma correção. Tem os outros pilares que nós não vamos entrar aqui nesse momento, mas é assim que a palavra precisa ser feita. Paulo está falando, não se preocupa com sentimentalismo, com momento psicológico, que é isso que eu ouço bastante, viu, irmão? Mas as pessoas já estão feridas, já estão com o coração ferido, já está oprimido pelo mundo, aí entra dentro da igreja, ouve uma palavra dura. Fala, bom, se for da minha boca, se for minha palavra, vai ser dura. Agora, se for a palavra de Deus, não pode se dizer que é dura. Nós estamos pregando a palavra de Deus. E isso aqui que a gente precisa mudar na mente das pessoas, que a palavra de Deus, ela cumpre funções, ela tem objetivos. Agora, quando eu utilizo minhas próprias palavras, eu posso falar, ser mais macio, mais leve possível com a pessoa. Se eu usar a palavra faz efeito e a minha não. Quando a pessoa sair, cria aquela atmosférica emotiva, né? Aquela atmosférica emotiva dentro da igreja. Só que quando as pessoas passam do portão para fora, você fala, irmão, sobre o que é pregação? Faça esse teste. Quando a pessoa estiver lá no meio da rua, aquela confraternizaçãozinha ali, vamos dizer assim, aquela conversa pós o culto, né, que alguns gostam de fazer. Eu sou direto à minha casa, mas eu sei que as pessoas gostam de fazer. Chega para esse irmão e fala assim, meu irmão, pega 5 pessoas e pergunta, foi sobre o que a pregação? Eu te dou de certeza absoluta, irmão Alessandro. Se 1 ou 2 te disser sobre o que foi a pregação, é muito. Eu já fiz esse teste, a pessoa fala, então. E aí puxar lá da memória, eu falo, mas você acabou de sair de dentro da igreja, por que você está tentando lembrar do que era pregação? Por quê? Pregações emotivas, não foi dentro da palavra. Já a palavra, ela nos leva a examinar com nossa consciência, igual o irmão falou aqui agora. O que faremos, né? A preocupação desse pessoal com Pedro. Irmão, o que nós faremos? Lá atrás também a gente vê João, né? João, ao pregar lá as margens do Jordão, e ele era duro, chamava até de raças de víbora, em um determinado momento que estão soldados ali às margens assistindo, João prega duro do jeito que ele pregava, né? Para alguns, né? Duro. E no final os soldados falam, o que eu faço agora? Por quê? Era a palavra que estava sendo usada, não era o coach, não era um João coach, era um João que significava a voz que clama no deserto. E a gente precisa voltar a fazer essas coisas. Como pregadores, os pregadores precisam voltar a ser uma voz que clama no deserto, precisa ser voz de Deus, precisa representar os profetas, os apóstolos e usar a palavra e não os métodos coaches emotivos e psicológicos que se usa hoje em dia, né? E essa é a função do atalaia, né? Por isso que é um dos termos que nós podemos falar. Porque qual que era o sentido do atalaia? Ele era como um vigia. Exato. Ele ficava na torre só esperando quando o inimigo se aproximasse. Então ele ia e anunciava a cidade. O inimigo está chegando, o inimigo está próximo. Então o pastor, o presbítero, o evangelista, o mestre na igreja, ele precisa ter essa função, porque além de como nós olhamos aqui na nossa revista, que é uma ordenança de Deus, o pregador tem essa função de atalaia, de avisar aos perigos. O pastor, quando sabe que tem alguns problemas de alguns pecados que está acontecendo na igreja, ele vai trazer um sermão orientando, porque existe uma pequena diferença entre a pregação e o ensino. O ensino, muitas vezes, alguns irmãos vão colocar mais na área intelectual, o ensino vai se preocupar mais na área intelectual. A pregação, ela vai ser, vamos dizer assim,
uma convocação, um chamado mesmo ao arrependimento, embora a pregação ela precisa ter caráter didático, né? Que o meu irmão falou, os irmãos sabem, mas pregou sobre o quê? Quando a nossa pregação ela tem os caráter didático de ensinar e o fundamento bíblico, isso leva ao povo o crescimento. Então, o pastor como Atalai, ele precisa, o pregador como Atalai, ele precisa estar sempre atento aí aos problemas que estão, às coisas que estão acontecendo, para poder alertar, né? Anunciar, proclamar, calma, se arrepende, que nem João fez, né? Arrependa-se, porque é chegado até vós o reino de Deus. E nós precisamos ter a necessidade desses sermãos, né? Quando nós olhamos os grandes avivamentos da história, você vai ver que eram sermões bíblicos, eram sermões cristocêntricos, e hoje as pessoas não se preocupam mais com isso, né? Elas querem ouvir o que Deus tem para ela agora, né? Se Deus vai resolver. Às vezes os irmãos têm uma visão errada, né? Eu vim para a igreja hoje para receber minha bênção, e quando você olha o fundamento do culto, não é isso, porque no Antigo Testamento eles não iam no culto para receber, eles iam no culto para ofertar. Nós precisamos resgatar esse fundamento, nós precisamos ter a necessidade que quando eu entro no culto é para eu prestar o meu culto a Deus, é a adoração a Deus. Se Deus vai nos abençoar, nós cremos que sim, mas isso é pela sua misericórdia e bondade. Então hoje a pessoa ela tem uma mentalidade. E por que essa pessoa tem mentalidade? Porque muitas vezes atrás do púlpito, atrás das tribunas tem sido pregado um outro evangelho, a qual não é o evangelho a Bíblia. Então, o tema central do pregador precisa ser sempre Cristo. As pessoas precisam de Cristo, né? As pregações cristocêntricas, tem até um livro muito bom, que é Pregando Cristo no Antigo Testamento, ele vai falar isso, porque às vezes as pessoas vão pregar no Antigo Testamento, elas falam tudo, mas menos necessário. Aquilo que no Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo, na verdade, vai pegar sobre Davi e Golias, aí as pessoas falam, não, amanhã Deus vai derrubar todo o seu gigante, amanhã você vai vencer, aí a pessoa está com os mesmos problemas, mas aí quando nós pegamos essa passagem e apresentamos Cristo, é de totalmente diferente. Nós olhamos para essa passagem e vemos que o gigante, ele caiu, Davi matou o gigante, e isso aponta para Cristo, porque Jesus Cristo é da descendência de Davi, e ele derrubou o gigante que nos oprimia, que ficava gritando no arraial, que se chama pecado, e em Cristo Jesus nós temos a vitória para o pecado. Então quando nós pegamos esse sermão e nós levamos para a pessoa, e muitas vezes esse gigante está gritando na vida da pessoa por um problema de um pecado, então você leva a solução, que é sempre Cristo. Então o pregador ele precisa trazer mensagens cristocêntricas que falam sobre isso. É claro, às vezes o pastor vai tratar sobre temas de oração, vai tratar sobre temas sobre o dízimo, sobre o pecado, mas sempre apresentando sempre aquele tudo. Cristo, eu estava vendo até nesse livro, estava dando uma pesquisada sobre a aula, e Paulo, por que Paulo vai citar não atar a boca do boi que debulha, né? Ele não tem preocupação necessariamente, Deus não está tendo a preocupação ali com o animal em si, né? Porque Paulo vai pegar esse fundamento do Antigo Testamento e vai trazer para o Novo Testamento, porque Paulo está falando sobre a graça de Deus, a graça de Deus que está ali, o sustento de Deus, a provisão divina. Então perceba que nós pegamos princípios do Antigo Testamento e conseguimos trazer para Cristo Jesus. Exatamente. E esse não é um objetivo diferente do que Paulo trata nessa passagem nossa aqui, né? Da segunda carta de Timóteo, que ele vai falar que o problema aqui é que virão tempos que não sofrerão a doutrina, ou seja, ele está falando de um período de apostasia, onde as pessoas escolheriam mestres, né? Aqui a versão Almeida Revista Corrigida usa sempre doutores, né? Para mestre, mas mestres segundo as suas próprias concupiscências, né? Então Paulo está falando aqui de um período de apostasia. Claro que ele vai tratar desse assunto da apostasia mais para frente, mas ele vai falar desse problema aqui. Por quê? Ele diz que porque virá um tempo em que não sofrerão, ou seja, não aceitarão a sã doutrina, que é outro tema que é importante a gente discutir dentro da igreja. O que é a sã doutrina, né? O que a sã doutrina faz? Tem até uma charge que o irmão mais novo ele provavelmente não lia, mas do Charlie Brown, que eu gosto muito do piano, né? Aí tem a turma do Charlie Brown. E num dia de tempestade, eles estão dentro de casa, não podem sair lá fora para brincar, e tá aquela tempestade horrível, aquela coisa bem feia mesmo. E aí tá o Lino e o Charlie Brown. O Lino é o teólogo da turma do Charlie Brown. Aí o Charlie Brown vira para ele e fala bem assim, nossa, do jeito que tá aí, eu acho que o mundo vai acabar em água. Aí o Lino vira para ele e fala, tolice, Charlie Brown. Você não sabe que lá em Gênesis, aí ele traz a passagem certinha, né? Capítulo X, versículo tal, que eu não vou lembrar aqui, mas ele coloca lá, a palavra de Deus diz que Deus não acabaria mais o mundo em água, né? E aí ele dá toda aquela explicação no final, Charlie Brown olha para a cara dele e fala, ufa, que bom. Aí ele olha para a cara do Charlie Brown e fala bem assim, é isso que essa doutrina faz, ela traz alívio.
Vê que coisa simples, num desenho, numa tirazinha de desenho antigo, né, que é de gibi antigo, ali está a sã doutrina. O que é? Qual é o objetivo da sã doutrina? E nós precisamos resgatar isso aqui dentro da igreja, a sã doutrina. Paulo prega muito em cima dessa questão da sã doutrina. Nisso aí eu vou trazer aqui, Calvino também explorou muito a sã doutrina, a questão da sã doutrina, que é daí que vai sair as solas escrituras e tudo mais, os 5 solas, né, os calvinistas usam bastante, que é o que nós também defendemos, como arminianos a gente defende do mesmo jeito, tá? Que tá ali, é Bíblia, tá? E Paulo vai falar sobre essa questão aqui. E quando nós voltarmos lá para 1 Timóteo, que ele trata do período da apostasia, ele fala, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores. Olha o risco que ele está falando, que nos fins dos tempos dentro da igreja haveria uma espécie de espírito enganadores que desviarão as pessoas. E ele fala, e ensinos de demônio, que é uma coisa que eu gosto de tratar sempre, irmão Alessandro, na minha igreja, lá da minha congregação. Nós precisamos entender que existe 3 tipos de doutrina. A doutrina de Deus, a doutrina do homem e a doutrina de demônios. Aí a gente pega, mas a doutrina eu não prego na doutrina de demônio, tá ok. A doutrina do homem ela é tão maliciosa, tão perigosa, tão perversa quanto a doutrina de demônio. Coloca um jugo. Exatamente. Então a gente vê muito doutrina de homens sendo pregada dentro da igreja e nós precisamos fazer, como Paulo fala, voltar para a sã doutrina, ou seja, a doutrina de Deus. Isso que é urgente. Precisa ter esse resgate urgentemente, porque nós vemos no púlpito um declínio, né? Sim, um declínio, e isso dá o declínio espiritual na igreja. Eu sempre fico preocupado nisso, né? E quando eu comecei, me converti e tudo mais, me deram umas oportunidades para pregar. Eu já sei que naquela época eu não falava da Bíblia. Eu não sou o melhor pregador, mas hoje eu me preocupo de falar com a Bíblia. Eu sempre louvo a Deus pelos meus professores. Meu professor de homilética, de hermenêutica, inclusive foi o pastor Nilton, que é do nosso campo, escritor da revista também. Sim. Meu professor de sermão expositivo, eles sempre pegavam bastante o nosso pé com isso. Me lembro que nós levávamos o nosso sermãozinho quando era escolhido para pregar, né? Eles falavam, deixa eu ver seu sermão. Eu me lembro que teve um pastor de sermão expositivo, né? Ele falou, você que vai pregar o sermão e tal, final, tudo mais, e na hora que eu levei o sermão, ele falou, eu estava preparando o sermão, ele falou, deixa eu ver seu sermão, ele falou, você tem que tirar algumas coisas aqui e tal, e isso eu acho que é um ponto positivo, né, porque quando nós temos pessoas assim que nos orientam, que se preocupa, ele está vendo um futuro no amanhã para as nossas vidas, e às vezes a liderança da igreja precisa se preocupar com isso, ser criterioso com quem vai subir no púlpito, com quem vai dar uma saudação, com quem vai trazer uma palavra ali no domingo, né? Porque ali tem um público e isso é um veneno se a pessoa vai trazer uma doutrina errada, porque as pessoas, vamos dizer assim, as heresias elas são atrativas, elas são doces e as pessoas se apegam naquilo e dá um trabalho para vir, às vezes aparece uma outra, né? Por mais que seja zeloso, aparece um outro pregador que vai trazer isso. E uma vez eu me lembro que eu e meu pastor ficamos uns 3 meses para tirar um pensamento errado da mente do irmão por causa de uma pregação errada que aconteceu dentro da igreja. Então, nós precisamos estar sempre alerta, porque a pregação ela é uma ordenança de Jesus, ela precisa trazer esse caráter de ensino para a igreja com essa preocupação para o crescimento do corpo de Deus. E aqui também nós encontramos algumas formas de pregação, né, que na verdade aqui eu entendo mais como algumas maneiras de testemunhar, que o irmão ele vai citar aqui. Uma das maneiras que nós vamos testemunhar Cristo é com aquilo que ele fez na nossa vida. Não vejo como errado, né, uma pessoa chegar no culto e contar o testemunho, mas também eu vejo cansativo, né? Para quê? Qual o fundamento de eu ficar contando meu testemunho no culto? No culto é para eu pregar a palavra de Deus, né? A tribuna é para eu pregar a palavra de Deus. O que Deus fez na minha vida, isso vai, a igreja vai vir, que nem eu sou do congregação Condomínio Maracanã, todo mundo sabe como eu cheguei e sabe que Jesus transformou minha vida, e assim você vai receber. Então, isso já mostra, né? Então, eu vejo assim uma forma desnecessária, né? Quando chega no domingo à noite, você tá ali para ouvir o sermão e a pessoa fala, vou contar o testemunho, né? Às vezes acaba sendo um testemunho. Isso me decepciona, frustra bastante, né? Às vezes até alguns irmãos falam, irmão, vem contar seu testemunho. Fala, irmão, se for para eu pregar a palavra na sua igreja, eu vou, mas esse testemunho eu não vou contar, não. Então, eu prefiro empregar a palavra que eu sei que o povo vai ficar mais edificado. Tem o lugar certo, a hora certa para tratar desses assuntos, né? Não que seja uma forma errada, mas muitas vezes acaba isso, né? A pessoa vai pregar e ela começa a encher testemunho, depois vira um testemunho, né? Então, isso é um ponto negativo. Então, há algumas formas de pregar, uma das formas de testemunhar que eu entendo aqui que o irmão coloca, também pode ser os dons também servem de uma forma para testemunhar, né?
O próprio Evangelho de João, capítulo 20, eu acho que é o versículo 31, salvo engano, vai falar, né, que Jesus ele fez muitos outros milagres, mas esses milagres estão registrados para que vocês creiam, e para que creiam ter a vida eterna. Então, os milagres, os dons, eles são uma forma de testemunhar a Deus também. O martírio, né, quando nós olhamos para a janela 1040, principalmente o trabalho da Portas Abertas, nós vamos ver que muitos irmãos, eles testemunham com a própria vida. Inclusive, agora passou o DIP, mês passado, nossa congregação, ela sempre faz o DIP, né? Dia da Igreja Perseguida. Então nós sempre trazemos isso para os irmãos ter consciência de irmãos que estão testemunhando a Deus com a sua própria vida. Então existe essas formas, né, de testemunhar. E o bom testemunho cristão, né? Até ouvi tá vendo, eu gosto muito de ver o Timothy Keller, né, que passou para o Senhor, ele estava falando, as pessoas falam, pregue com o seu testemunho, mas pregue com o seu bom exemplo. Ele fala, isso não é pregação, porque pregação é falar, né? Então não tem como você pregar com o seu exemplo, você tem que ser um exemplo, né? Ele está fazendo isso, acho que numa graduação de mestrado, tá vendo a pregação dele, alguma coisa assim, que ele está até com a roupa lá. Então, mas o testemunho ajuda, né? A conversão, então é uma forma de você testemunhar, né? A pessoa, nossa, como que essa pessoa era, olha como ela está hoje. É o que acontece com o profeta Eliseu ali, né? Que a mulher fala, eu observo, eu vejo, né? Então ela fez uma alta análise. Então o cristão ele precisa ser isso. Isso ajuda de uma certa forma? Sim, nós precisamos viver, tentar viver aquilo que pregamos, precisamos viver aquilo que está na Bíblia. Então essas são algumas formas de pregar. Exato. Na verdade eu entendo de testemunhar a Cristo. Exato. E aí quando nós vamos aqui para alguns modelos, eu gosto de Paulo de tratar desses assuntos dentro do, vamos dizer assim, da cosmovisão paulina, irmão, porque Paulo foi o maior plantador de igrejas, foi o maior evangelista, né? Não é à toa que nós temos o Novo Testamento, mais de um terço, né, é dele, são cartas vinda dele, né, escrita por ele. E eu gosto que ele traz algumas formas como a gente deve pregar. Primeiro, igual o irmão falou, como ensino. Isso é um problema porque hoje em dia nós separamos o ensino a igreja, ele desassociou pregação e ensino. Parece que pregação é uma coisa. Vai ter culto de ensino. Ninguém vai. Vai ser pregação hoje. Aí vai bastante gente. Por quê? Porque na mente das pessoas, pregação e ensino são coisas totalmente diferentes. E como o irmão falou, tem uma pequena nuance aí, né? Uma pequena variação entre pregação e ensino, é óbvio, né? Um visa mais o intelecto, vamos dizer assim, né? A formação de opinião intelectual e tal. E a outra, a própria transformação de vida, né? Que é a pregação, que ela nesses formatos. Mas nós vamos ver que ele tem o ensino, que é dentro da palavra de Deus, Paulo trata aqui, as formas de pregação é ensino, tá? E aí tem um significado de instrução estruturada, né? Transmissão de conteúdo verdadeiro. Nós vamos ter repreensão, que é a refutação e exposição do erro. A pregação ela precisa ser uma repreensão, ou seja, refutar o erro, não é jogar na cara dos irmãos o que eles estão fazendo de errado, é refutar o pensamento dele errado, de forma que convença ele que ele está errado, né? Convença ele do erro. É uma confrontação, né? A repreensão, a correção, que é a restauração, endireitar ou ajustar a rota. A correção, geralmente, as pessoas têm um peso de parece que você está dando um corretivo, aplicando, vai até mais para o lado assim, vamos dizer, quando a gente era da surra, né? Vou dar uma correção. Correção é corrigir a rota, tá? A gente vai ver que tem esse sentido de corrigir a rota. E Paulo vai falar da chamada educação na justiça, tá? Que é a paideia, né? Educação na justiça. Ele trata muito disso aí, da paideia do Kyros, né? Que é a educação na justiça. E também nós vamos ter a admoestação, que parece que é uma coisa mais suave, e no entanto não é. Ela, inclusive, está dentro de um preceito, vamos dizer assim, militar, era bem usado pelos os gregos na época, um preceito militar, mas no Novo Testamento ela aparece como sentido de instrução firme, mas com autoridade, ou seja, a admoestação é a autoridade, pregar com autoridade, não apenas uma correção. E também a exortação, que é um imperativo, por si só já é um imperativo, né? Significa encorajar, consolar, chamar para o lado, animar com firmeza. Então a gente vê que todas elas, quando a gente pega esses pilares aí da pregação, da educação cristã, da exortação e todas elas, a gente vai ver que todos têm um sentido de firmeza. Você precisa ser firme no que você está falando. E essa firmeza ela vai desde saber o que você está falando, né? Paulo ele trata em algumas passagens, quando ele vai ajudar Timóteo ali, ele fala, olha Timóteo, eles falam do que não sabem, nós falamos do que sabemos.
Ele fala, eles não sabem nem do que está falando e nem o que está falando. Mas nós não, nós sabemos do que estamos falando, né? E fala aqui, por exemplo, em 1 Timóteo 1,5, fala que o fim da admoestação é o amor de um coração, olha só que coisa fantástica, né? É o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então qual é o objetivo que eu vou me dirigir à igreja, pregar, fazer uma exortação, uma admoestação na igreja? Eu preciso atingir esses princípios aqui. É o amor, que é uma coisa que a gente gosta de debater sempre, nós gostamos de debater a questão de o que é o amor, né? Mas ele fala que é o amor de um coração puro, ou seja, gerar uma pureza de coração no ouvinte, levar o ouvinte a examinar sua consciência, sua forma de pensar, e isso geraria uma pureza de coração, ele teria uma boa consciência diante de Deus e diante dos homens, sabendo que agora sim ele corrigiu sua rota, ele está no caminho correto, uma boa consciência, e ele fala uma fé não fingida. Por que eu creio nisso aí? Por que eu faço isso? Eu sei o que eu estou fazendo. Eu creio, eu sei no que eu estou crendo. Então é uma fé não fingida. E esse amor aqui que eles falam que é o amor ágape, né? A gente vai ver que ele precisa seguir disso aí. O amor ele só existe dentro desses preceitos. Desde que eles venham de um coração puro, de alguém que tem uma boa consciência e uma fé não fingida. Então, esse é o objetivo, uma das formas de prega que a gente vai ver aí, que temos aí, né? Então, creio eu que nós precisamos restaurar um pouco dessa questão da pregação aí, e como o irmão falou, uma das questões que a gente vê, o irmão Alessandro, que é difícil, é até raro você ver no nosso meio, eu não sei no meio que o irmão frequenta lá na congregação, mas eu tenho dificuldade em ver isso aí, é a questão da pregação expositiva. As pessoas não pregam mais expositiva. Por quê? A pregação expositiva, ela blinda o ouvinte e ela blinda o pregador de fazer bobagem, de falar bobagem. Porque se você leu e não está numa concisa ali, não é conciso, o ouvinte vai perceber se você está enrolando ou não. E o pregador, ele vai se sentir, vamos dizer assim, impelido a continuar na retidão da palavra dele, a não se desviar. Ele fala, se eu inventar aqui, vai sair fora. O melhor caminho que tem é a pregação expositiva, mas o problema que nós temos é que não temos quase pregação expositiva. E esse é o melhor método, pelo menos na minha opinião, é o melhor método de pregação que existe, é a pregação expositiva. Existem algumas formas de pregar, que é os sermões. Sim. Eu tenho o sermão temático, né, que é o mais popular, vamos dizer assim, né? Inclusive até o pastor Newton, ele falava quando ele deu aula de homilética, o sermão de preguiçoso, porque o irmão faz o sermão em 5 minutos, né? Mas demanda tempo, né? Se é um irmão sério, ele vai demandar tempo ali para o Marcelinho do sermão temático. O que seria isso? É onde que ele vai falar hoje sobre o amor cristão, vou falar sobre a oração. Então ele está pegando na Bíblia vários textos dentro do contexto que ele está falando, é bom que se diga isso, para falar sobre oração, né? Então ele vai lá para Mateus 6,6, vai lá para as epístolas de Paulo, pode ir lá para o Antigo Testamento, que tem alguns textos que falam sobre oração, é o sermão temático, né? Onde que o pregador vai usar. Que também é conhecido como tópico, tem o sermão textual, que ele vai usar ali de 1 a 6 versículos, e o expositivo. O expositivo é o sermão sublime, né? Entendeu? Ele é sublime porque ele vai ensinar a igreja. Uma das características dos reformadores era sempre isso, né? E por quê? Eles começaram a pregar sobre João, no outro eles iam continuar isso. Então por isso que nós vemos tantos comentários bíblicos, porque eles pregavam sobre isso, né? Então era uma característica, porque o sermão expositivo vai fazer uma sequência, você vai gastar ali um mês no domingo, né? O pastor, se espera o presbítero, vai gastar um mês no domingo pregando ali sobre João capítulo 1, às vezes vai continuar depois do capítulo 1, vai dividir ali as perícopes, né? Que são os versículos que nós falamos, né? Os trechinhos onde começa um assunto, onde termina. Isso traz um ensino, um crescimento e também um gosto de quero mais, né? Porque você vai, um exemplo, você começa a pregar ali sobre a primeira parte do João capítulo 1, o Logos, aí você vai ver que parece que entra um outro assunto ali, aí a pessoa vai vir no outro domingo. Então o sermão expositivo, ele é muito bom para isso. Exato. Às vezes eu procuro pregar quando eu tenho a oportunidade de pregar, né? Quando eu sou convidado, eu procuro sempre pregar o sermão expositivo, porque eu acho que é uma das formas bem, embora eu goste também do textual. Temática, ele também tem as suas validades, quando ele é bem feito, mas aí é onde que entra um perigo também do sermão temático, né? Que às vezes algumas pessoas acabam flutuando, trazendo assuntos que não tem nada a ver, né? Uma regra sempre bom, e eu vou citar novamente o pastor Nilton, que é sempre falado, o bom pregador precisa estar com a Bíblia aberta e falar comigo, acompanhe no versículo tal, aí sim. Então o pregador precisa ser isso, nós precisamos ser crente bereano, né? Quando o pregador chegar na sua igreja, ele lê o texto e fazer isso aqui, tome cuidado, porque você pode ter certeza que vai vir história.
Então, o bom pregador, ele está com a Bíblia aberta e vai fazer o seu público, os seus ouvintes, acompanhar com ele nas Escrituras, assim que ele está falando. Interessante que quando nós olhamos os bereanos, quem estava pregando era Paulo. E eles pegaram ali as Escrituras e está lá, para ver se era assim com as Escrituras. Ou seja, então Paulo estava pregando, irmãos. Eu sempre eu fico assim, nossa, era Paulo que estava pregando, né? E o Paulo, que o irmão falou, foi o grande doutrinador da igreja. E eles... Tá bom que é Paulo. Nós queremos saber se o que Paulo está falando condiz com as Escrituras. Tá entendendo? O pregador pensa isso, mas esse pregador de renome tá bom. E hoje muitos pregadores de renome, enfim, acaba caindo no erro de trazer algumas heresias, né? Muitos acabam se desviando do caminho. Na verdade, nós vemos aí, inclusive, um Ricardo Goldin, que foi um grande apologista no Brasil, né? Trouxe Billy Graham para o Brasil, e você vê que hoje ele se apostatou da fé. Então não é só por causa que ele é o pregador de renome que ele não pode errar. É claro, às vezes se o irmão errou no negócio, a igreja precisa ter prudência e corrigir, mas uma orientação sempre é seguir as Escrituras. E tem o ponto 3 da nossa lição, que fala reconhecendo a nossa responsabilidade. Então, para nós irmos para um fim, qual seria a nossa responsabilidade como mestres, que estaremos ensinando na escola dominical, mas qual que seria a nossa responsabilidade? Eu sempre penso numa coisa: a primeira responsabilidade com a igreja é formar os seus obreiros. A liderança da igreja precisa se preocupar com isso. E eu acho que isso às vezes falta em alguns meios pentecostais. Não vou falar em todos, porque eu conheço bastante que faz isso. É investimento. Porque às vezes você vai ver numa igreja, a igreja se preocupa com outra coisa, e muita igreja se preocupa com a ação social. Nós devemos fazer. Mas não se preocupe em mandar um jovem para o seminário. Aquele jovem vocacionado. Exato. Não, vamos pagar um seminário para você. É uma característica da igreja reformada, né? Eles pagam o seminário para você, eles investem, porque eles sabem que ali dará fruto, né? Então, hoje é comum, às vezes, em algumas igrejas, as pessoas chegar num domingo, no outro ela já está no púlpito, no outro ela já está pregando, e às vezes falta o fundamento. Então, uma das recomendações e reconhecer a nossa responsabilidade é primeiro como igreja e como liderança. Não, vamos pagar um seminário para esse jovem, vamos pagar um seminário para essa jovem, porque nós vemos nele frutos de um futuro pregador. E isso vai beneficiar grandemente o reino de Deus, grandemente a igreja, porque a igreja terá alguém ali, o pastor terá alguém para ajudar ele na área da pregação. Então, uma das responsabilidades da igreja é isso. E outra é o pregador, irmão. O pregador nunca pode ser um pregador que tenha desleixo com as coisas de Deus. Se ele sabe que ele vai pregar, ele precisa se preparar. Às vezes alguns pastores gostam, não, vou pegar de surpresa. Não, isso é errado. Porque às vezes tem irmão que não vai conseguir ali. Não, irmão, só faça uma escalinha. Eu acho que é um ponto positivo, a escalinha. Aqui, você vai pregar e tal. Porque aí o irmão se prepara, vai ter tempo para pesquisar, vai ter tempo para ler bons livros, bons comentários, para trazer uma palavra que vai edificar a igreja, né, que vai gerar transformação, Exato. que vai, vamos dizer assim, satisfazer no bom sentido a necessidade da igreja, né? Então é uma responsabilidade que às vezes a liderança da igreja precisa, né? Às vezes, não, vou pegar você de surpresa para ver. E às vezes o irmão está despreparado, fala qualquer coisa, não deve ser assim, né? Então nós precisamos ter uma responsabilidade, porque nós estamos lidando com a igreja do Senhor, a noiva de Cristo, a quem é que Cristo comprou com o seu sangue, né? Então, é um reconhecimento da nossa responsabilidade como igreja do Senhor Jesus. Exatamente. E tratando dentro da responsabilidade da igreja, é uma coisa que eu sempre falo, irmãos. Estudo é caro, gente. Estudar é caro. E livro é caro. E livro de teologia, eu não sei porquê, sinceramente, que às vezes eu me pergunto, por que livro de teologia é tão caro? Era para ser os livros mais acessíveis, né? É o livro de teologia. Não, eles são mais caros do que livros seculares. É extremamente caro. Hoje, glória a Deus, a gente tem algumas instituições aí de respeito, que também não adianta você ir para qualquer esquina e estudar teologia se você tem compromisso com a palavra de Deus, a gente sabendo de como que tá as coisas, né? E tem instituições consagradas, excelentes aí no nosso país, e que eles arrumaram uma forma de tornar o ensino acessível. Mas mesmo assim, na grande maioria das vezes, o estudante de teologia, ou vamos dizer assim, o teólogo da igreja, ele tem filhos, desculpa, ele tem filhos, ele tem esposa, ele tem trabalho, tem suas limitações gerais, vamos colocar aí, intelectual, psicológico e tudo mais, e é caro. Aí a pessoa vai até certo ponto e ele tem vontade de ir mais além, só que ele não tem condição. E aí é onde entra o papel que você falou, irmão, sobre a igreja. A igreja, ela também é responsável pela formação dos membros. Sim.
Se tem um irmão que ele é dedicado ao ensino, ele não tem esses recursos, mas ele gosta tanto de ser dedicado à área de estudos da igreja, dentro do ministério, a gente precisa amparar essas pessoas. Se o ministério, vamos colocar aí, é responsabilidade do ministério, mas nós também fazemos parte do ministério. A igreja local também tem suas, vamos dizer assim, sua dependência para tratar desses assuntos. E nós podemos, sim, juntar, falar, olha, irmão, você tem essa intenção? Aonde você está aí? Aonde você quer chegar? E aí vem essa questão de, depois que o irmão se forma, ele vai embora. Mas, se ele for embora, que aí a gente tem esses riscos, sim, que é óbvio, que é fato, mas você está educando, você está formando pessoas, que está preparando pessoas para o reino de Deus. Sabe o prazer de você falar, vamos colocar aí, né, um pregador famoso, alguém, não mais bíblico, verdadeiro, né? Alguém, você fala bem assim, olha, isso aí passou pela nossa igreja, foi formado aqui. Igual a gente vê, que aí eu gosto de lembrar sempre lá na nossa congregação, de grandes pregadores, que passou pelo pastor Sebastião. Olha, esse daqui, e ninguém sabe, mas foi ele que formou. Aquela pessoa chegou aonde chegou, por quê? Porque teve alguém que investiu o seu tempo teológico para estudar, adquirir conhecimento e formar aquelas pessoas. Tem toda uma, vamos dizer assim, um efeito, né? Um efeito cascata nessa coisa aí. Então nós, como igreja, nós podemos sim ajudar os irmãos que estão em estudo, que têm interesse de se aperfeiçoar na palavra de Deus e não tem condições, nós devemos sim buscar essas pessoas e ajudar. Irmão, o que eu posso fazer por você? Né? E a maior responsabilidade de todas aí trazendo para o individual, que é o que o irmão falou lá atrás da questão do atalaia, né? Nós precisamos ter essa convicção. Em Ezequiel 3, 17, 18, por exemplo, diz assim, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Ok, né? Aí segue. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lá anunciará da minha parte, tá? Da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, se tu não o avisares, nem falar para o avisar dos seus maus caminhos para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Ele fala, eu te incumbi de você anunciar essa palavra. Se eu falar vai e você falar não e você não cumprir, o sangue dele está sobre suas mãos. O irmão até traz sobre esse assunto na nossa revista, né? Do sangue sobre a mão. E no 33:8 diz assim, se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, se tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu requererei da tua mão. Mas se tu avisares o ímpio do mau caminho, para que dele se aparte, e ele não se apartar, morrerá na sua iniquidade. Mas tu livrastes a tua alma. Está lá no verso 9. E Paulo, ele é interessante que quando ele vai tratar para Timóteo, uma vez que nós estamos na carta de Timóteo, Paulo fala para Timóteo por que ele deve pregar. Né? Por que ele deve corrigir com a sã doutrina os problemas da igreja dele. Ele fala, Timóteo, fazendo isso salvarás tanto a ti mesmo quanto ao que te ouve. É esse o objetivo do pregador. Salvação, primeiro a palavra precisa falar o coração dele, mudar o caráter dele, né? Porque a palavra, se ela não falar comigo, como que eu posso falar para o irmão? Se essa palavra, eu já ouvi, tá? Pregador, alguém pregar, vamos dizer assim, uma pregação um pouquinho mais exortativa, né? E no final alguém que vai encerrar o culto levantar e falar bem, se essa palavra falou contigo, ele falou, comigo não falou não, mas eu espero que tenha falado contigo. Graças a Deus. Se colocando assim, eu não estou nessa situação. Eu olhei assim e falei, sério? Olha que bom, né? Que você tem tanta certeza que você não está nessa... Olha onde nós vamos, irmãos. Então, assim, Paulo fala, Timóteo, a palavra de Deus ela tem duas finalidades. A pregação da palavra. Primeiro, ela salva a ti. Porque ela precisa falar contigo, ela precisa te consertar primeiro. E segundo, você salvarás o próximo. Então é essa a função da pregação. Se a gente for prestar atenção resumidamente mesmo, tem essas duas funções. Salvar o próximo e salvar a nós mesmos. Como Deus aqui falou, que se ele fosse fiel, né, eu colocando assim, né, se ele fosse fiel na palavra, cumprisse o que Deus pediu, Deus fala, olha, mas se tu avisares o ímpio do seu mau caminho para que dele se aparte, e ele não se apartar, ok, morrerá ele na iniquidade, mas tu livrastes a tua alma. Então essa é a função verdadeira do pregador, que é como o irmão colocou, o atalaia, lembrar que nós estamos sobre juramentos e que nós somos atalaias de Deus e que quando nós assumimos a tribuna, o púlpito, não é nós que temos que falar, é a palavra de Deus que tem que falar através de nós. O problema, irmão Alessandro, é que muitos
querem, olha para a palavra, depois de pregar, parece que gera, não sei, um estalo na mente dele, fala bem assim, acho que isso aqui é pouco. Aí vem os testemunhos infinitos, que não tem nada a ver com a pregação, aí vem as motivações coaching. Enquanto não vê uma lágrima descer no olho de alguém sentado fundo musical, esse cidadão não para, temos até que estoura o tempo de limite de pregação, porque ele acha que ele não atingiu o objetivo dele, quando na verdade fala que é a palavra que convence o homem do pecado. Se ele calar, quando ele, na palavra, terminou a palavra, ele encerra. Eu gosto de usar, inclusive na nossa congregação, um exemplo de um irmão que foi pregar, e deu para ele 40 minutos. 40 minutos para pregar, irmão. O irmão foi lá, pregou 12 minutos. Ele falou, bom, até aqui Deus me deu, eu não vou passar disso aqui, porque se eu passar daqui, é eu que estou falando, não é a palavra de Deus. Pastor, me perdoa, mas eu vou parar por aqui. Cara, eu fiquei olhando, falei, que coisa fantástica. Alguém olha e fala, poxa, esse irmão não se preparou, é porque ele não se preparou. Será? Eu, conhecendo a pessoa, eu entendi, ele está certo. É até aqui a palavra de Deus falou, agora está na hora de eu calar. Ele falou, pastor, se eu passar daqui, não vai ser a palavra de Deus, eu vou entregar só até aqui. E nós precisamos reconhecer quando a palavra, ela tem que, aliás, que a palavra, ela tem que dar, vamos até ser redundante, né? A palavra precisa ser a última palavra e não o meu pensamento. Verdade. É a palavra que precisa ser a última palavra, né? E hoje, quando nós olhamos para a igreja, existe algo negativo. Uma vez eu estava dando aula de homilética, justamente isso. Eu estava falando de alguns recursos que os pregadores usam, né? Tem os jargões, né? Os famosos jargões, né? Aquele negócio, contou com o seu irmão que está do lado, fala para o seu irmão que está do lado, isso, aquilo, outro. Tudo isso rouba o centro da pregação, né? E tem os fundos musicais, né? Tem pregador, não, tem que ter o fundo musical. Até o irmão falou, não, mas eu gosto de fundo musical para criar um clima, para me ajudar a pregar. Eu falei, irmão, é proposta errada, porque é a palavra que tem que falar. Quando você estuda homilética, vai tirar todo esse embelezamento que tem no púlpito para dar centralidade para a palavra. A palavra que tem que ter a centralidade, a palavra tem que mexer com o povo, a palavra tem que fazer o povo chorar, não um fundo musical. Então é um recurso que às vezes as pessoas usam que não há fundamento bíblico nenhum, é algo que é comodismo que tem vindo para cá. Não sou evangélico há muito tempo, mas eu sei que as pessoas não usavam desse recurso. Então nós precisamos, como pregadores, ser responsáveis enquanto a isso, né? Precisamos isso. E eu quero concluir falando justamente sobre isso. O Pedro, uma vez eu estava lendo, falou que aquele sermão que Pedro pega, que 3.000 pessoas aceitam a Cristo, provavelmente eles não passou de 15 minutos, porque foi um sermão rápido. Então, seria a palavra que gera isso no coração das pessoas. Então nós, como pregadores da palavra de Deus, precisamos ter essa responsabilidade. Cristo está à porta, nós vivemos em tempos difíceis, onde somente essa doutrina é que pode trazer edificação para o corpo de Cristo. Exatamente, irmão. E se for para resumir, eu diria, mais uma vez, sendo redundante, que a palavra seja a última palavra e não nós. Somente a Escritura. Exatamente. Amém? Que Deus em Cristo Jesus os abençoe. A nossa oração e nos deseja que você tenha uma boa aula. Amém.